Tenshin Rosetta se diferencia das séries de heroínas da época por ser um pouco mais séria, até porque se passava no horário da noite. Então vai ter algumas coisas mais violentas aqui, mas também vai ter esse quesinho de comédia, sim, mas também é extremamente estranho e bizarro. Tenshin. Asuka é uma estudante do ensino médio que descobre que ela é descendente de uma linhagem do antigo Egito e ela tem a cruz de Anka, que é este amuleto milenar que dá poderes, então que é passado ali, né, de pessoa para pessoa da família deles. Então a gente vai ter sempre essa questão dela ser descendente, de ela ter esse poder, esse amuleto que é passado de geração em geração para exatamente eles lutarem contra os demônios que são chamados de Duates. Então a gente vai ver que ela vai ter que utilizar exatamente essa cruz de Anka para derrotar esses monstros que acabam aí se alimentando da energia vital dos humanos. Então ela tem que proteger utilizando este poder de Kami Tenshin Rosetta que ela adquire através deste amuleto. E é meio que tratado como um fardo. Afinal de contas, é uma coisa que é descendente. Ela tem esse poder no sangue dela. Ela é descendente do Antigo Egito. Ela tem essa questão desse sangue de Horus, desse deus ali nela. Então, ela vai ter que lutar, sim, para proteger junto com o lendário faraó, que é exatamente o pai dela. Então não, ela não vai lutar sozinha. A gente vai ter essa questão que é um pouco diferente das outras histórias de heroína da época, mas também a gente vai ter aí alguns episódios, um que é focado numa amiga dela, a gente vai ter um episódio que é focado no pai dela, e também a gente vai ter um episódio que vai aí mostrar a história de como o pai e a mãe dela se conheceram e tal. Então a gente vai ter todas essas questões. Mas de início, a Asuka fica assustada. Obviamente, ela é uma menina adolescente que está ainda estudando, que ela não quer carregar esse fardo, esse peso, e assim, muita coisa acontece com ela logo no início dos episódios. Ela fica muito daquela de não querer mais o amuleto, dela devolver, dela não querer ser a Kami Tenshin Rosetta. Ela acaba se transformando porque realmente ela está em perigo, ela e a amiga dela, então ela meio que utiliza ali para lidar com aquela situação, mesmo ela não querendo esse poder. Mas depois, no final, obviamente, ela acaba entendendo que sim, ela pode utilizar esse poder, que ela pode lutar, e é muito legal porque o pai não obriga. Ele diz que ela pode escolher o caminho dela, que mesmo que isso seja algo que ela carregue, não é um destino, porque ela decide o destino dela. Então a gente vai ter essas questões aí no início, que é destruir exatamente esses Duat que ainda estão vivendo aí dentro do mundo humano. Então eles têm que rastrear esses Duates, eles assumem formas humanas para poder destruí-los. Então a gente vai ter essa questão e se inicia de uma forma bem mais tranquila, e a gente vai vendo que a série ela vai tomando um ar mais sombrio, mais obscuro, tanto que a gente vai ter morte, a gente vai ter sangue, a gente vai ter alguns episódios bastante bizarros. Para mim, o episódio mais bizarro de todos, assim, bizarro, bizarro, bizarro mesmo, assim, é muito estranho o episódio como um todo, é o episódio 12, o penúltimo episódio, se eu não me engano, é muito, muito bizarro. Mas a gente também vai ter episódios mais tranquilinhos. A gente vai ter ali no episódio 11, entendendo como a Atsuko e o Kenichiro, que são os pais da Asuka, se conheceram. Então eles vão contar, vai ter aquele quê de comédia. E vai ser um episódio que não vai ter luta. Mas, obviamente, que a gente vai ter a questão da luta, mas não são lutas super produzidas e tal. Apesar de ser sim da Tsuburaya, a gente vai ter lutas bastante curtas, os efeitos são bem ruinzinhos mesmo, inclusive para a época, não tem como não falar, mas a gente tem que saber que é uma série de baixo orçamento, que passava à noite, que tinha um outro tipo de público, tanto que a gente vai ter uns momentos um pouquinho mais violentos, mas eu gosto dessa série. Ela não é tão sexualizada, obviamente que a roupa vai acabar mostrando alguma coisa aqui e ali, ela é curta, ela tem fenda dos dois lados, então mostra um pouco mais de pele do que as outras heroínas que a gente está acostumado. Mas, ao mesmo tempo, a gente só tem dois momentos que é um pouquinho mais complicados, vamos dizer assim. Mas, mais uma vez, era uma série para outro tipo de público que passava à noite. Então, vai ter, tipo, aí uma Duates que
dominatrix, vamos dizer assim, que chicoteia as pessoas, que jogou ali uma bebida pro cara lamber o sapato dela. Então a gente vai ter essa questão e vai ter um Dudes que é uma cobra que vai meio que ir ali por debaixo, se você me entende, né, da Asuka, até ela transformada em Rosetta, que é um episódio bem bizarro. Então a gente vai ter essas questões. Então é uma série mais diferenciada das outras heroínas e a gente vai ter esse quê de comédia, esse quê absurdo mesmo. A gente vai ver que é uma série que não se leva a sério e tá tudo bem. A gente vai ter esses momentos bastante engraçados mesmo. Então a gente vai ter até a questão do pai, porque a gente vai ter aí um episódio que é focado nele, vai ter um episódio que é focado ali até em um colega que trabalhou com ele, que acabou aí morrendo no acidente de carro. Então a gente vai ter essa questão do trabalho dele, como o trabalho dele é difícil, porque ele tem que vender umas coisas assim extremamente bizarras. Sabe as organizações Tabajara? É bem nesse nível mesmo, assim, é extremamente bizarro. Então a gente vai ter ali um episódio em que a gente vai ver que o Duat está distribuindo meio que ali um remédio que não é legal, obviamente, para as pessoas emagrecerem. E aí o trabalho dele tá querendo também fazer alguma coisa para emagrecer, mas obviamente sem ser esses remédios. Então a gente vai ver que eles vão criar um halter com o celular. Sim, então ele vai ter que vender esses halter, que é super pesado. Então a gente vê ele colocando nas costas, assim, é muito absurdo, porque ele vai até os locais para tentar vender. Então ele vai tentar vender esse halter telefone que ninguém quer. Então vai sair de linha, obviamente, porque ninguém quis. E aí, qual a brilhante ideia para o próximo produto? Porque eles foram ali e repaginaram. Colocar um halter maior, mais pesado, sim. Aí, mas por que colocar um halter com celular, com telefone e tal? Porque eles acham que as pessoas poderiam emagrecer carregando peso. É assim, é bem absurdo. Ainda tem um sutiã que é anti-assediador. Então, se a gente vê uma pessoa indo e tocando ali nos seios, na ponta, né, tem um negócio que dá choque. Então, assim, é muito engraçado porque ele vende esse sutiã na rua. Tem outro episódio que também aparece, faz menção a esse sutiã. Então, assim, é uns produtos bem bizarros que ele tem que vender, ele tem que dar aí o jeito de vender, e ele é cobrado para vender essas coisas extremamente absurdas. Então, realmente, é uma série mais engraçada com esse quê, que vai muito para esse lado, mas também tem aí um episódio muito bizarro, que é o episódio dos desejos. Então, esse episódio do desejo, que elas vão escrever o desejo para soltar ali junto com o Malão, então a gente vai ver que a Asuka, suas duas amigas, Natsuko e a Midori, elas vão escrever os desejos, e os desejos, obviamente, vão acontecer, mas não, obviamente, como elas querem. Então a gente vai ver que a Midori, ela é apaixonada pelo Ryu, ela quer namorar o Ryu, então ela escreve, obviamente, isso no papel, e ela começa a namorar o Ryu. Só que assim, ele bebe muita cerveja, e ele ainda por cima obriga ela a trabalhar num clube, vamos dizer assim, numa boate. Uma adolescente trabalhando num lugar desse que não é local para adolescentes, que tem aí uma coisa mais pesada, vamos dizer assim. A gente até vê ela vestida de coelhinho, se é que vocês me entendem, e a gente vai ver a Natsumi, que quer virar uma idol. A gente até viu que lá no início ela chegou até para um teste, para uma audição, para ver se ela conseguia ali um papel. Então ela quer virar idol, ela vai virar idol, ela vai virar famosa, a Natsumi. Mas, ao mesmo tempo, o empresário vai acabar assediando ela, mas pesado, com câmera, indo pra cima dela, se é que vocês me entendem. Não chega a mostrar, é uma cena pesada, mas não é explícita, não mostra nada, a gente presume o que aconteceu. Então, assim, é um episódio bastante pesado, tenso, porque todo mundo se ferra. Eu não vou falar muito no desejo da Asuka, até se vocês quiserem assistir, mas a gente vai ter essas coisas bizarras, a gente vai ter um episódio que vai ter toda aí uma questão com a natureza. Então a gente vai ter um Duat que quer proteger a natureza. Então se um humano ir lá e tentar destruir a natureza, ele vai lá e vai matar. E faz muitos esses questionamentos. Porque um Duat não pode matar um humano que está matando a natureza, está matando a floresta, destruindo flores, animais. Por que que a vida humana é muito mais importante que a vida da natureza, que a vida da floresta, que a vida da flor, que a vida do animal? Então a gente vai ter essa discussão e tem um tom bem bizarro, ao mesmo tempo que é um tom bem catastrófico, vamos dizer assim, dizendo que em algum momento eles vão morrer, que tudo vai ser destruído, que vai ter várias crises ambientais. Então é um episódio que vai por esse caminho. E aliás, o final deste episódio é muito bizarro, porque é nesse tom mesmo de que
algo muito ruim vai acontecer, que todo mundo vai morrer, chega até a falar realmente isso, que todo mundo vai morrer, porque vai mais para este lado mesmo. Então, é toda uma crítica a essa destruição incessante da natureza, para que a prédio criar comodidades para os humanos, que está afetando o clima, todas essas questões ambientais que realmente estão acontecendo, é falado nesse episódio, e tem esse Dotes que mata realmente as pessoas. Então, a gente vai ver que estão tentando derrubar ali as árvores, estão tentando fazer uma obra, e esse Dotes vai atrapalhar, vai tentar matar. Então, a gente vai ter todas essas questões, e a própria Asuka tentando entender o que está acontecendo, porque ela está vendo uma menininha, uma criança, ela está tentando entender tudo isso, e esse debate, porque a vida dos humanos, ela é muito mais preciosa, é muito mais importante do que a natureza e que os animais. Então a gente também vai ter essa crítica, ao mesmo tempo que a gente vai ter coisas bastante bizarras, lutas muito bizarras, e obviamente que a gente vai ter aí o vilão final, que ele vai aparecer em um determinado momento, que está sim ligado ali com a história do passado da Atsuko e do Kenichiro, que a gente vai conhecer nesse episódio, que não é episódio de luta, é um episódio mais realmente de história, mais engraçadinho e tal. E aí a gente vai ter uma batalha mais pesada, uma batalha muito mais difícil. A gente vai ter uns momentos melancólicos, tristes, da Asuka tentando entender o que aconteceu com o pai. Então a gente vai ter todas essas questões, e a gente vai ter pai e filha lutando lado a lado, que é muito legal. Rosetta e Faraó lutando juntos. Então a gente tem esses momentos bastante legais. Tem momentos que ele salva ela, tem momentos que ela salva o pai. Então a gente vai ter esses momentos, apesar da maioria das lutas ser mais a Rosetta realmente lutando, mas a gente também vai ter um episódio que é só o Faraó lutando. Então, apesar dela ser a protagonista, o pai tá ali presente, ele também tá lutando, e isso é muito legal e quebra essa questão das outras heroínas que carregavam esse fardo, mas esse fardo sozinho, que só elas que lutavam, que só elas que podiam resolver tudo. E aqui ela tem a companhia do pai. Então a gente tem esse lado. Então a gente tem aí uma finalização no episódio 13, são 13 episódios que tem, né, Kami Tenshin Rosetta, mas a gente tem um filme que é exatamente da Rosetta versus Freya, que é bem legal o filme, mas esse filme, ele é um pouco mais erotizado, vamos dizer assim. Tem uma cena ali de sexo desnecessária, a gente vai ter umas coisas um pouco mais pesadas, mas ao mesmo tempo tem um ar de terror. Não é um terror, mas consegue fazer esse mistério, porque tem alguma coisa acontecendo, ele consegue construir a tensão, esse filme. Eu não quero adentrar muito nesse filme, porque falam que esse filme aí é o final. Eu acho que só ver a série tá tudo bem, não acho que precise ver esse filme, porque eu acho que aquela impressão de que ainda existe duets e eles vão ter que ainda lutar contra esses duets continua tanto no final da série, né, no 13º episódio, quanto no final do filme. Então, não acho que precisa necessariamente assistir o filme, mas se você quiser assistir, eu acho que o filme, ele tem uma outra vibe, uma vibe um pouco mais sexualizada, ao mesmo tempo que tem essa vibe mais de terror. A gente vai ter cenas sangrentas, a gente vai ter cenas ali dos duets apanhando, a gente vai ter a morte ali de pessoas da escola, pessoas ali, meninas da escola que estão desaparecendo. Então a gente vai ter todas essas questões. A gente vai ter um ar muito mais tenso e demora a ter uma luta, ter alguma coisa, porque a gente vai vendo essas coisas acontecendo até a gente entender o que está acontecendo. Então tem essa vibe do que realmente está acontecendo, quem é bonzinho, quem é mal. Eu gosto do filme, apesar de ter essas cenas um pouco desnecessárias. Eu achei legal sim o filme, mas como eu disse, se você quiser assistir só os 3 episódios, tá tudo bem. Mas a gente vai ter esse que engraçado. É uma série que não se leva a sério. Gostei de assistir Kami Tenshin Rosetta, e eu quero saber de você. Você já assistiu Kami Tenshin Rosetta? Você acha que realmente é uma série bem bizarra, bem estranha? Deixa aqui nos comentários as suas impressões, e também quero saber se você vai assistir, se você vai procurar para assistir essa bizarrice que é esse Tokusatsu. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre Kami Tenshin Rosetta. E se você gosta de animes e Tokusatsu, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos episódios. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!